Meus amigos, hoje eu quero começar com você no livro do profeta Jeremias. Vamos lá para Jeremias, o capítulo é o de número 15. Você que trouxe a Bíblia, os obreiros vão passar pelo salão e Jeremias fica ali bem próximo de Isaías, né? Vamos ver o que diz o profeta, igreja, para a gente aprender junto com ele aqui, ó. Olha lá o que diz. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, o Deus dos exércitos. Igreja, olha aqui para a irmã Thaís, ó. Aqui diz algo poderoso para nós. Esse profeta Jeremias, alguns dizem que ele era o profeta chorão, mas eu não concordo. Eu acho que ele expunha, claro, os sentimentos dele, a visão dele, como estava o povo. E Deus conhece, olha aqui para mim, ó. Eu sei que aqui no nosso meio tem pessoas de vários tipos de criação, de personalidade. Mas a gente não pode esquecer que aquele que está em Cristo tem a personalidade de Cristo. Então, por mais que a gente pense assim, eu nasci desse jeito, esse é o meu jeito. E é claro, todos nós temos um jeito. E Deus sabe, olha aqui para mim, ó. Deus sabe tratar com cada jeito. Às vezes você não se dá bem com o jeito de um filho. Às vezes você não se dá bem com o jeito do pai, da mãe, dos irmãos. Mas Deus sabe lidar com todos os jeitos. Diga graças a Deus. Deus sabe lidar com aquela pessoa que você não consegue lidar. Deus sabe tratar com aquela pessoa que você não está sabendo alcançar. Porque os jeitos parecem ser incompatíveis. Às vezes até em um casamento, onde era para ser lindo e perfeito e os dois se darem bem, aparentemente também não se dão pelos jeitos serem diferentes. Mas é por isso que a palavra do Senhor nos ensina que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós aceitamos Jesus, nós queremos e precisamos buscar a personalidade, o jeito de Cristo. Para que o nosso jeito aprenda a ser moldado nele e não com as pessoas que convivemos. Dizem os estudiosos que a nossa personalidade é uma soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Dizem os estudos. Aí eu te pergunto, se eu convivo constantemente com Cristo, serei ou não serei parecida com Ele? Exatamente. A ciência diz isso. Olha, as pessoas são uma soma das 5 que ela mais convive. Então, se ela convive com o murmurador, obviamente, ela também será. A ciência também diz o quê? Se você vive num lar hostil, pesado, onde o clima é pesado, onde as pessoas são negativas, isso acaba refletindo em você de alguma forma. Então, se eu estou com Cristo, isso também será refletido em mim de alguma forma. Eu estou ensinando você aqui hoje, não é mesmo uma palavra de domingo, mas é uma palavra para você viver bem. Uma palavra para você ter abundância de vida, que foi o que Jesus veio trazer. O Jeremias, na missão que ele exercia, que não era uma missão fácil, e às vezes você também não tem uma missão fácil. Às vezes na sua casa você ficou com um papel mais difícil. Olha aqui para a irmã Thaís, ó. Tem gente da nossa família, ou não, conhecidos, que passam a vida no erro, a vida no pecado, mas às vezes lá no leito de morte vão aceitar Jesus e quando morrerem estarão na eternidade, estarão na glória. Graças a Deus. Mas às vezes você ficou com a missão mais difícil. Aceitou a Deus logo cedo, ao Senhor Jesus, melhor dizendo. E aí você tem que passar, às vezes, a vida de renúncias, a vida de escolhas certas acerca da palavra. Vai escutando aqui que você já está entendendo. O Jeremias, ele tinha uma missão mais difícil que os demais. Mas uma coisa eu posso te garantir. Apesar de muitos dizerem que Jeremias era o profeta chorão, ele está dizendo nesse versículo que você leu comigo que ele tinha alegria, ou melhor dizendo, ele tinha alegria, ele tinha prazer no seu coração. Mas aonde? Quando ele teve isso?
mesmo tendo que ver o povo padecendo, mesmo profetizando e avisando o povo e o povo não se convertendo, que às vezes acontece isso na nossa casa. Você fala, você testemunha, você adverte, você faz, ele igual Jeremias. Jeremias tinha essa missão árdua, mas mesmo assim ele tinha alegria. Por quê? Por causa do começo desse versículo. Achando-se as tuas palavras. Olha aqui para mim, ó. Para a alegria começar a surgir dentro de você, você tem que achar as palavras. E as palavras não são a palavra de afago que um homem pode trazer, como um tapinha nas costas, dizendo para você, calma, vai ficar tudo bem. Calma, olha, eu também já vivi isso, eu sei como é que é. Isso é o consolo que os homens trazem. E olha, posso ser honesta aqui? O consolo dos homens, ele é limitado, curto, passageiro. Olha aqui para a irmã Thaís, ó. Às vezes eu vejo gente se chateando e às vezes pensando assim, puxa vida, ninguém liga para mim. Puxa vida, ninguém me dá atenção. Aí, às vezes, a pessoa faz até um teste. Às vezes ela faz assim, ó, deixa eu ficar um mês sem ir na igreja para ver se alguém vai notar minha falta. Que bobagem, meu irmão. Quem vai notar a falta é você do Senhor Jesus. Que bobagem, pessoal. Que coisa séria. E aí, às vezes, a pessoa com esse pensamento, eu vou sumir dentro de casa, vamos ver se alguém vai notar minha falta. Que bobagem. Isso é uma grande mentira e só vai prejudicar quem está fazendo e executando. Por quê, pastora Thaís? Porque olha aqui, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele precisava achar a palavra de Deus. Quando ele achava as palavras do Senhor, o que ele fazia? Logo, ele não demorava em comer essas palavras. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Jeremias era um profeta, ele não era qualquer um. Jeremias recebia direto do trono de Deus o que ele tinha que dizer ao povo. E muitas vezes não era coisa boa que ele tinha que falar. Olha aqui para mim. Às vezes a gente só quer falar as coisas boas, mas às vezes a gente vai falar uma coisa desagradável. Às vezes a gente vai ser usado por Deus para tirar alguém da zona de conforto. Às vezes a gente vai ser usado por Deus para fazer alguém melhorar. Eu nunca vou esquecer, no início da minha vida profissional, eu já trabalhei em muitos lugares. Trabalhei já em multinacional, trabalhei em muitos lugares grandes assim, né? E eu me lembro que bem jovenzinho, eu devia ter meus 18 anos, logo assim os primeiros trabalhos, e já comecei trabalhando em bons lugares. E eu lembro que eu tive uma gerente que ela pegava no meu pé, pessoal. Mas hoje, eu olhando, eu falo assim, glórias a Deus pela vida dela. Era uma pessoa que me ensinou responsabilidade. Os jovens de hoje é a mesma coisa dos jovens do passado, não é muito diferente, um pouquinho pior. Mas assim, um pouquinho pior só. Mas Deus sabe lidar com todos os jeitos e com todas as gerações. Mas voltando aqui, eu me lembro que logo que eu fui assinar um cliente precisava assinar um contrato. Mas aquele cliente vivia dentro da empresa. Eu conhecia aquele cliente. Então era um cliente que chegava todo dia, praticamente no mesmo horário, e eu conhecia aquele cliente. Aquele dia, eu precisava da assinatura dele para aprovar uma transação, uma coisa assim. Mas ele não estava lá. E eu falei assim, mas eu conheço esse cliente, olha a minha mente. Falei, mas eu conheço ele está sempre aqui. E aí eu falei assim, eu vou aprovar, olha a minha cabeça, eu vou aprovar a transação, porque eu sei que ele vai aprovar. Esse cliente está sempre aqui, vai escutando. Aí, de repente ela chega para mim e fala assim, você tá louca? Você pode fazer uma coisa dessa. E eu lembro que na época eu falei assim, fiquei chateada, né? Mas aí eu falei assim, aí depois eu pensei assim, ó, o que ela fez de errado? Muito pelo contrário, ela fez o certo. Quem fez o errado foi eu. Então, e ela ficava no meu pé, ela me ensinava, mas eu lembro que eu fiquei nesse lugar até ela se aposentar. Quando ela se aposentou, ela me deu um livro, que eu carrego as lições desse livro até hoje. E ela me deu um livro, e ela falava assim, ó, Thaís, lê esse livro. E aquele livro ensinava muito sobre liderança. E eu era eu vou falar assim, a estagiária, né, da coisa ali. E ela me deu um livro sobre liderança, que até hoje eu carrego essas lições. Mas era uma pessoa que todo mundo naquele lugar conhecia ela como a cri-cri, como a problemática, mas ela nunca foi problemática. Ela queria a coisa certa. Tinha o certo, tem o jeito certo a fazer? Tinha.
Então hoje eu louvo a Deus pela vida dela. Pastora, mas o que isso tem a ver com a lição de hoje? Existia uma maneira certa. Jeremias estava ali ensinando o povo a fazer o certo, mas o povo não queria fazer o certo. Aí eu pergunto para você nessa manhã, era culpa do Jeremias? O Jeremias que deixou de falar as palavras de Deus? Não. Ele recebia de Deus, olha aqui para mim, ó, e o que ele entregava, ou melhor dizendo, o que ele recebia de Deus, ele entregava para o povo. E às vezes, pessoal, olha aqui para mim, isso esgota. Jeremias vivia esgotado. Se você olhar aqui, você vai ver. Jeremias vivia esgotado dessa missão. Só que o que fazia ele ter alegria e paz no coração dele é que ele achava as palavras e ele as comia. E comer, para quem, não vou dar aula aqui de biologia nem de ciências, porque não é a minha área, isso deixa para quem é estudioso, mas quando a gente fala de comer, a gente fala de todo um processo digestório. Você coloca o alimento na boca, começa a digestão já na língua, aí vai descendo, né, enfim, por todos os processos ali. Aí, antes de chegar no intestino, é distribuído ali, ou melhor dizendo, é antes ou nesse processo que os nutrientes daquele alimento são distribuídos para o corpo. Então, o que acontece? Quando ele diz, veja que aqui ele não disse assim, ó, eu achei as palavras e estudei elas. Foi isso que ele falou? Não. Eu achei as palavras e eu disse as palavras. Não. O que ele está falando é que ele se alimentou daquelas palavras. E aquelas palavras foram passando por um processo dentro do Jeremias. Igreja, olha aqui para mim, ó. Tem palavras que você está ouvindo hoje que vão começar a fazer o processo. Aí, às vezes, lá na sexta-feira que essa palavra vai se aplicar. Às vezes são palavras que vai se aplicar ao longo dos anos na sua vida. Mas a palavra, ela tem esse poder de te ensinar e trazer para você o gozo e a alegria para o coração. O único motivo da alegria dele era que quando ele achava as palavras, ele se alimentava, ele comia, ele interiorizava aquelas palavras. Ele não deixava as palavras passarem. Quando uma palavra bate no seu coração, pare e pense, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Eu quero processar isso aqui. Eu quero que essa palavra se aplique para alguma área do meu corpo, como um alimento, que cada nutriente vai ter um propósito. Olha, isso aqui é bom para o coração. Isso aqui é bom para as vistas. Olha, isso aqui é bom para a pele. Isso aqui é bom para o cabelo. Esse alimento é bom para os ossos. Esse alimento é bom para isso. Assim como o alimento tem o seu propósito dentro do corpo da gente, a palavra do Senhor também cada dia terá o seu propósito. É por isso que a palavra se renova. Não existe a possibilidade de você chegar em qualquer culto que seja, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e dizer assim, o pastor vai pregar essa palavra e eu já conheço essa palavra. Não, porque se você conhecesse o arroz e feijão e comesse só no começo da tua vida, como é que você ia estar hoje? Então, todo alimento que entra no nosso corpo, cada hora vai suprir uma necessidade nutricional. A palavra do Senhor, ela é a mesma forma. Quando ela entra, quando ela nos é revelada, ela vem para suprir uma deficiência. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Pastora, por isso que o pastor pega no pé. Poxa, você precisa aprender da palavra. Porque ela, assim como o alimento, irá suprir aonde está deficiente. Olha aqui para mim, ó. Então, você não vem com essa de que fulano não me dá atenção. Porque, poxa, eu entrei na igreja hoje, o obreiro não olhou nem na minha cara. Você precisa da atenção dele para quê? Se o que te supre é a palavra de Deus. Poxa, eu cheguei lá, ninguém nem me abraçou, ninguém nem me recebeu. Puxa vida, olha, e não estou falando que isso acontece aqui, porque aqui a gente toma bastante cuidado. Mas se acontecer, eu peço até desculpa. Né? Que não é uma coisa planejada. Mas às vezes o diabo é tão sujo que às vezes até falou oi com você, mas você não viu. O diabo é mestre na mentira, pessoal. Mas ele usa também situações para te chatear, para fazer com que você fique cada vez mais desnutrido, dependente de atenção e de homens, de filho, de marido, de esposa, de colega, de irmão, de irmã. Não, essa carícia tem que acabar. Isso não faz parte da sua missão. Jeremias não era chorão, coisa nenhuma, porque aqui deixa claro que quando ele achava as palavras, o suprimento dele, o que fortalecia Jeremias, vamos continuar, vamos em frente na missão, era a palavra que ele tinha.
A palavra que era revelada a ele. Veja que aqui ele está falando dele, olha, e depois que eu achei, eu logo as comi. E a tua palavra foi como para ele? Foi para mim o gozo e a alegria, ou seja, a alegria, o contentamento, o prazer do meu coração. Olha aqui para mim, ó. Gozo é alegria. E quando a Bíblia fala alegria, na verdade é o prazer. Então ele diz assim, quando eu comi as palavras, olha aqui para mim, ó. Uma pessoa pode ler isso aqui, eu acho difícil. Ela pode ler isso aqui e não sentir alegria alguma. Precisa fazer o quê? Precisa comer. Quem olha só o prato em cima da mesa com fome, mas fica olhando, a fome passa? Muito pelo contrário, ela aumenta. Vai assistir o MasterChef meia-noite lá para você ver se meia-noite tu não tá com fome. O negócio dá fome. Você fica vendo, você acabou de jantar, mas você tá vendo um programa de culinária e você fala, queria comer isso aí. Você nem gosta de doce, mas tá vendo doce, começou a ter vontade. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que só vê a palavra de longe. Ela não participa, ela não come, ela não se alimenta, ela não deixa, olha aqui para mim, ó. Ela não deixa a palavra suprir as suas necessidades. É gente que anda triste, lê a palavra. Mas isso aqui não é para mim. Eu sou muito triste. Eu não olho na minha cara, não sei o que eu faço. Mas eu não sei. Quantos não estão nessa realidade? Quantos não estão assim? Quantas pessoas você não conhece que às vezes você está com aquela palavra inspirada, pastora, olha, eu estava inspirado aquele dia, eu olhei para aquela pessoa, eu falei com aquela pessoa com autoridade, e aí depois que eu terminei de pregar para aquela pessoa, falei com ela, o que aconteceu? Ela, irmã, mas você não está entendendo, eu estou muito triste. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz até agora? Já aconteceu isso com você? Porque comigo acontece sempre. Você tem uma palavra para dar que se aquela pessoa aceitasse, comesse, digerisse, deixasse passar por onde precisa, deixasse curar as feridas que estão abertas, ela, olha aqui, ó, ela não sentiria falta de nada. Porque a Bíblia deixa claro que o Senhor supriria todas as nossas necessidades. E todas, são todas, até a carência. Até a carência. De atenção, de abraço, de carinho, de tudo isso. De toque, de sei lá o quê, qual é a sua carência. Porque olha aqui para mim, assim como o corpo tem carências nutricionais, né? Assim como o corpo é carente de vida, de saúde, nós também, o nosso espírito, porque nós somos espírito que moramos num corpo que tem limite. Mas o nosso espírito não é limitado, ele é ilimitado e ele é eterno. E ele, o nosso espírito, também tem carência. E quando que a carência do nosso espírito é suprida? Com um abracinho? Com uma atençãozinha? Não. Nosso espírito é suprido na palavra. Era assim que o Jeremias era suprido. A minha alegria está quando eu como essas palavras, ele dizia. O meu prazer, aí que está. Eu quero chamar a sua atenção para o final do versículo. Olha o que ele diz, ó. Então ele começa, achando-se as tuas palavras, primeiro tem que achar a palavra. Segundo, o que ele faz? Ele digere, ele come, ele se alimenta, deixa entrar, deixa fazer o que precisa fazer. Olha aqui para mim, ó. Quantas vezes você já abriu a Bíblia e parece que Deus dava sempre a mesma palavra? Alguém já passou por isso? É porque você precisa comer ela. Você precisa deixar ela entrar. Meu Deus, o que essa palavra precisa fazer na minha vida que ainda não fez? Então deixa fazer, Senhor, eu quero que faça. Eu quero que transforme, eu quero que mude, eu quero que alimente, eu quero que precisa fazer. E aí depois, ó, e a tua palavra foi para mim, porque só foi, ó, olha aqui para mim, olha o que ele está dizendo. A palavra só foi gozo e alegria no coração para ele quando ele comeu. Ele não disse assim, ó, achando-se as tuas palavras, logo as ouvi. Não é só um ouvinte da palavra que vai trazer a alegria e o gozo para o coração. Você tem que comer, tem que participar. Quando ele participava, quando ele deixava entrar, quando a coisa acontecia, olha o que ele dizia. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos Exércitos. O que isso tem a ver, pastor? Ele termina essa frase dizendo assim, ó. Pelo teu nome eu sou chamado. Sabe o que vou traduzir o que o Jeremias falou aqui. O Jeremias disse assim, ó. A minha missão está ligada à tua palavra. É isso que o Jeremias está falando aqui, ó. Presta atenção que isso aqui tem tudo a ver
com o que muitos estão passando aqui. O Jeremias, ele fala assim: eu achei as palavras, me alimentei das palavras, deixei ela entrar, deixei suprir o que faltava. Ou seja, você concorda comigo que quem come um alimento, ela não precisa fazer muita coisa, o alimento vai para onde ele deve. Os nutrientes, melhor dizendo, daquele alimento vai suprir o que deve ser suprido. O processo acontece aqui dentro automaticamente, sem você falar alguma coisa, né? Quando o alimento entra, você vai mandar ele para o cérebro, vai mandar ele dar energia? Não, ele já faz por si só, porque o nosso corpo é perfeito, porque Deus fez a obra perfeita. A coisa é dividida de maneira perfeita. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você recebe ela, você se alimenta dela. Pastora, você está falando de comer a palavra, mas como é que se come a palavra? Sabe como é que se come a palavra? Quando você recebe a palavra e você vai diante de Deus em oração e você começa a repeti-la. Você começa a dizer: Pai, essa palavra o Senhor me deu. Eu quero que ela entre no meu coração. Eu estou aqui agora em oração, confessando essa palavra que o Senhor me deu, para que ela entre na minha vida, entre no meu coração. O Espírito Santo te revelará. E ele vai trazer, o Espírito Santo, olha aqui para mim, ó, é que vai fazer com que a palavra entre no lugar que está demorando para entrar. E muitos ainda me falam: por que precisa ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que vai conduzir esse alimento, que é a palavra, para suprir as feridas abertas. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. E esse Espírito, você também tem ele em oração. Aí, olha aqui para mim, ó, é aí que você começa a entender a sua missão. Primeiro tem que achar a palavra, coma a palavra, faça ela, aí ela vai gerar no seu coração alegria, contentamento, prazer. E aí o que vai acontecer, pastora? Eu vou entender a minha missão, porque ele termina dizendo assim: hoje eu sou chamado pelo teu nome. Ele está dizendo assim: a minha missão está ligada à tua palavra. Aqui o que eu faço está ligado ao que o Senhor faz. Jeremias deixou isso muito claro. Pastora, e olha aqui, posso te contar um segredo? Quando a sua missão está ligada na palavra, não tem chateação, não tem cara feia, não tem desânimo, não tem nada que possa prevalecer. Porque a sua missão está conectada com a palavra. Eu acho que você não entendeu o que Deus está falando aqui hoje. Todos nós aqui temos uma missão. Pastor, eu não sei qual é a minha missão. Hoje você vai aprender. Porque a missão que eu tenho é a mesma que você tem. Pastora, mas eu não sei pregar. Não é sobre isso que eu vou dizer. Vamos parar um pouquinho e vamos abrir. Eu quero que você entenda, olha aqui para mim, ó, que Jesus Cristo já te deu uma missão, sim ou não? Jesus Cristo, é cuidar da minha casa. Pode até ser. Mas uma missão ele deu para todos nós. Isso está dizendo nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, só que João está escrito de uma maneira um pouquinho diferente. E eu quero mencionar todas elas com vocês aqui. Vamos abrir no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus. Mateus 28:16. Vamos junto, igreja. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Jesus já estava ressurreto. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Isso aqui sempre acontece, né? Olha aqui para mim, ó. Jesus já estava ressurreto, já tinha aparecido aos discípulos. Quando ele aparece, e aqui a gente está falando dos 11, hein? Dos 11. Quando ele aparece, alguns o adoram e outros, mas será que é? E olha aqui para mim. E você ainda fica chateado quando duvidam de você. Ué, se duvidaram de Jesus, você está abalado? Pelo amor de Deus, né? Deixa o tempo provar e deixa a sua comunhão com Deus provar quem está certo e quem está errado. Bom, e aí ele diz assim, ó, no versículo agora 18, que é aqui a nossa principal lição. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora ele vai dar a missão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga graças a Deus. Essa é uma missão que não está escrito aqui que é só para pastor. Essa é uma missão que é para todos nós. Então, pastora, uma das missões que eu tenho, aqui, Mateus deixa claro, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu te ensinei. Vamos trazer isso para a nossa realidade? O que Jesus te ensinou? Pastora, me ensinou muita coisa. Por que você guarda para você e não ensina para os outros? Então, pastora, eu estou deixando de ensinar. Pastora, eu estou sendo tímido.
Meu colega de trabalho está sofrendo do meu lado e eu não sou capaz de falar do amor de Cristo. Pastor, eu não estou conseguindo ser capaz de falar de um Jesus que cura com os meus colegas que estão doentes. Pastor, eu tenho gente enfrentando depressão, colega de faculdade. Pastor, eu tenho gente do meu lado sendo doente no casamento. Pastor, eu tenho gente enfrentando luta do meu lado e eu estou calado. Eu não estou exercendo a minha missão. Agora eu te falo uma coisa importante. Por que você não está exercendo a sua missão? É só a timidez? É o gozo e a alegria do seu coração que você não está tendo. É aquilo que o Jeremias falou lá atrás. Jeremias tinha uma missão muito difícil. Ele tinha que falar o que o povo não queria ouvir. Mas ele só conseguia finalizar a missão. E essa palavra aqui não é só para membro não, essa palavra é para obreiro também. Depois vem falar que está desanimado com a obra, que está desanimado de vestir uniforme. Está faltando o que para você? A alegria da palavra. Está faltando o que para nós que exercemos a obra? E eu falo isso para o pastor. Falo, pastor, não vem falar para mim que você está desanimado. Eu vou falar para você que você está faltando. Ai, pastora, mas é muito cruel. Todos nós ficamos desanimados. É verdade. Mas eu pergunto para você, quem será que anima o missionário R.R. Soares? Quem será que é capaz de animar alguém melhor do que o Espírito Santo? Quem será que pode ser melhor do que o Espírito Santo para levantar até defunto, para levantar quem está morto, para tirar da cova e dizer, Lázaro, vem para fora. Meu irmão, você pode estar aqui hoje já fedendo. Há 4 dias, pastor, eu estou fedendo desânimo, eu estou fedendo podridão do pecado. Mas o Espírito do Senhor, Ele te deu essa ousadia, Ele te dá a palavra todos os dias. A palavra não precisa ser nova, você só precisa comer aquela velha palavra. Diga graças a Deus. Você fica querendo buscar coisa nova, você fica querendo buscar coisa onde não tem. Aí, quando o diabo já não preparou bastante, você vai começar a ver falha na igreja, você vai começar a ver falha no pastor, você vai começar a ver falha no seu colega de ministério, porque ninguém é bom, ninguém presta, meu amigo, ninguém é bom mesmo, ninguém presta mesmo. Agora, quem presta é o Espírito Santo, e Ele está disponível para mim e para você todo o santo dia. Pastor, quem animava o Jeremias? O coitado dele que tinha uma missão extremamente difícil. A palavra do Senhor. Meu Deus, quando eu achei a tua palavra, eu comi. Eu me enchi da tua palavra, a tal ponto que a alegria foi tão grande, mas tão grande. Não termine de se encher da palavra enquanto ela não te der alegria suficiente para fazer você continuar na missão. Pastor, eu estou muito triste para continuar nessa missão dentro da minha casa, dentro do meu casamento. Como eu atendi uma jovem senhora no sábado passado, do Brasil, não era daqui não. Ela dizia, pastora, eu casei com um rapaz que já veio divorciado de um outro casamento. E agora, de repente, nós dois somos da igreja, mas ele pediu o divórcio, já saiu de casa, foi morar com a mãe, foi morar com a família. E aí ela dizia assim, pastor, olha a pergunta dela. Ela dizia, pastor, eu devo insistir? Eu devo orar? Eu devo continuar insistindo nesse casamento? Eu virei para ela e falei assim, irmã, sabe aonde você deve insistir? Você deve insistir na sua vida espiritual. Porque a palavra do Senhor nos ensina que quando o dia mal vem, a gente precisa estar revestido da armadura de Deus. Todos nós aqui vamos enfrentar ou estamos enfrentando o dia mal. Então a pergunta não é assim, eu devo insistir no meu casamento? A pergunta é, ou melhor dizendo, nem pergunta, é uma afirmação. Eu vou insistir na minha comunhão com Deus. Porque se eu insistir na minha comunhão com Deus, comer da palavra dele, me alimentar, ele vai me dirigir na missão. Se eu me alimento do Senhor, ele dirige os meus passos. Ele, o Senhor Todo-Poderoso, através da sua palavra e na alegria que há nela, ele vai dizer para você, insiste ou não insiste. O Senhor Deus vai mostrar. Mas uma coisa você não vai perder tempo, quando você investe o seu tempo em ter comunhão com Deus. A pergunta dela, ela estava preocupada se ela ia perder tempo em orar pelo casamento dela. Eu falei, irmã, uma coisa você não vai perder tempo. Orar pela sua comunhão com Deus e orar pela salvação do seu cônjuge. 2 coisas que você não vai perder tempo nunca. Orar pela salvação de uma pessoa e pela sua comunhão com Deus. Vai perder tempo, igreja? Vai? Não vai. Então, o resto é uma consequência. Se o teu marido for verdadeiramente salvo, você concorda comigo que ele vai querer restituir aquilo que o inimigo está roubando? É verdade, pastor. Então pronto, não fica preocupado se você vai perder tempo. O erro está aí. O erro está aí. A gente quer resolver o problema de agora, mas a gente não quer resolver a raiz.
A gente não quer, a gente está vendo nosso casamento ruir, nossa casa ser destruída, mas a gente não quer saber se é falta de comunhão com Deus. A gente quer o problema resolvido hoje. A gente não quer saber se a gente está revestido da armadura de Deus. A gente não quer saber de continuar a missão. Eu quero saber se eu estou na missão certa. Então esse é que é o grande problema. Jesus falou, ensina as pessoas a guardar tudo que eu já ensinei. Outra missão no Evangelho de Marcos, vamos lá. Isso aqui é muito poderoso. Marcos, igreja. Vamos para o final? Marcos 16. É o último capítulo do Evangelho de Marcos, é seu vizinho aí, ó. Marcos 16. Aqui, Marcos vai dizer um pouquinho diferente de Mateus. Mas é praticamente a mesma coisa. Versículo 15. Marcos 16, 15. Coloca na tela lá pra gente. Olha aí o que Jesus vai dar agora na missão, segundo Marcos, ó. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha aqui para mim, essa é outra missão dada por Jesus segundo São Marcos. Pastora, mas eles se contradizem? Não, eles se complementam. Então, alguns estavam próximos, outros um pouco mais distantes. Então, alguns declaram da maneira que Jesus falou, alguns com mais detalhes, outros com menos detalhes. Mas o resumo é que Mateus e Marcos estão praticamente dizendo a mesma coisa. Ensine às pessoas o que eu te ensinei. Continue na missão que vocês viram e que vocês começaram comigo, em outras palavras. O que vocês começaram comigo, vocês vão continuar. Igreja, você não vai ver um Jesus que manda alguém retroceder. Você vai ver um Jesus que manda o povo dele avançar. Você não vai ver um Jesus que manda você voltar para resolver um problema. Você vai ver um Jesus que vai mandar você se consagrar porque ele resolve o problema. Ele nunca colocou o problema na tua conta. Nunca e nunca vai colocar. Agora, você vai ver um Jesus que incentiva o povo a ser santo, porque o resto ele sabe fazer. O problema é que a gente quer fazer o impossível. Por isso que a gente chora, chora, chora e chora. E Lucas, pastor, ele também vai dar uma missão? Vai, porque é o mesmo trecho. Lucas 24. Lucas 24, 46. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer. E aqui tem uma coisa muito importante que os outros não ouviram. Por isso que muitos se distraíram. Olha aqui, ó. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Ele estava explicando o porquê de tudo aquilo. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E agora olha a missão que ele vai dar. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Mas olha o que ele diz aqui. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Bom, então ele diz, calma, vocês, eu estou dando a missão, mas vocês ainda precisam ser revestidos de poder. O que era necessário, pastora? Eu não entendi que Mateus não falou, que Lucas não falou. Ou melhor dizendo, Marcos e Mateus não disseram, mas Lucas vai dizer agora. Lucas está dizendo que para eles exercerem a missão, primeiro eles vão ter que ser revestidos de poder. E Jesus falou, fica aqui em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do alto. Se eu não for, o Consolador não virá. Se eu não for, o Espírito Santo não vai descer sobre a igreja. E eu preciso que ele venha, porque o Espírito do Senhor é que será a minha presença aqui no meio de vocês. Diga graças a Deus. Por isso que você precisa estar em busca, sempre ali, buscando esse revestimento do alto. Pastor, e no Evangelho de João, ele não vai falar a missão? Não. Porque a missão, o Evangelho de João, ele não fala como falou os outros. De pregar o Evangelho. Ou então, olha, fique em Jerusalém. Sabe o que Jesus vai falar? No finalzinho do Evangelho de João, ele vai ter aquela linda conversa com o Pedro que eu já ensinei aqui a você. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor.
Então, cuida das minhas ovelhas. No final do Evangelho de João, Jesus deixa a missão da igreja na mão do Pedro. Pedro, em ti será fundada a minha igreja, como eu já disse. Então, ali começa a igreja, tanto que aí depois a gente vai para Atos dos Apóstolos, a gente vai ver, então, o povo sendo revestido do Espírito Santo e trazendo para a nossa realidade. Pastora, a missão ela vai ser exercida quando eu cumprir primeiro aquilo que o Senhor Jesus me orientou. Jeremias estava na missão, tinha horas que ele ficava desanimado, mas ele comia a palavra, ele se enchia dela e aquilo trazia alegria para ele. Aqui hoje nós temos o Espírito Santo que se manifesta através, sim, da palavra. E nós temos essa palavra para nós aqui, disponível todo santo dia para nós. E esse revestimento precisa vir sobre a igreja, senão a gente não vai conseguir exercer a missão. Pastora, mas existe algo que impede a missão? Claro que existe. Duas coisas que aí eu já vou terminar e vou orar com você. Há muitos anos atrás, eu não vou nem pedir para você abrir, porque eu já preguei essa palavra aqui, tem mais ou menos 1 ano que eu dei essa palavra aqui. Essa palavra foi da mulher cananeia. A mulher cananeia ela é mencionada lá no Evangelho de Mateus 15. Pode pôr na tela, não precisa nem abrir. Se você quiser anotar, que nem eu gosto de anotar também, você anota e estuda de tarefa de casa. Mateus 15, 21. Mateus 15, 21 diz assim, E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, continua lá. E eis que uma mulher cananeia. A Bíblia fala mulher judia? Não, então se ela era cananeia, ela era o quê? Estrangeira. Ela não era parte daquela terra. Gente, isso aqui que eu vou te falar agora é muito forte. O que acontece com o estrangeiro? Eu não estou falando da maneira literal, não. Você vai entender o que eu estou falando. Nem pisca agora, senão você vai perder a revelação. Ela era uma mulher estrangeira. O que ela vai receber do Senhor Jesus? Vamos ver? Ela saíra daquelas cercanias e ela chegou chamando atenção. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. E ela gritava, ela esperneava. Versículo de número 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Olha aqui para mim, vamos trazer assim, não querendo espiritualizar a palavra. Mas deixa eu trazer aqui para a parte espiritual. Que eu falei isso há algum tempo atrás para uma jovem. E é a mais pura verdade, pessoal. Quando a gente está em outra terra, quando a gente faz parte de outra terra, a gente é estrangeiro. E quando a gente é estrangeiro e tenta falar e acessar aquele que é de outra terra, a gente recebe o silêncio. Gente, isso aqui é muito sério. Tem gente que pode estar até aqui hoje, mas ela está fazendo parte de outra nação. Ela está fazendo parte de outra terra, de outro povo, de outra nação. Quando tentar clamar por Jesus, haverá o silêncio. Não vai ter resposta. Meu Deus, mas por que o Senhor não me responde? Por que eu vivo tão vazio? Por que o desânimo é tão grande? Porque você já virou um estrangeiro. Você já está em outro lugar. Você já está em outra terra, teu coração está longe. Palavra? Ixi, eu não vou perder tempo com isso, eu já conheço toda a Bíblia. Não, irmã, eu já estou muitos anos na igreja. Conheço tudo de Bíblia. Conheço tudo de pastor, conheço tudo de obreiro, conheço tudo de tudo. Mas continua triste, desanimado, é estrangeiro. Quando tentar falar com Jesus e ele não lhe respondeu palavra. E aí a gente já conhece o final da história. O que pode desanimar? Aí aquela mulher vai nos dar uma grande lição que é possível deixar de ser estrangeiro. Porque ela vai insistir. E ele em silêncio e ela vai insistir. E ele em silêncio e vai desistir. Ele vai até desprezar e ela também vai desprezar a afronta. E ela vai continuar firme e ela vai ter vitória. É possível, pastor, eu ter vitória na minha missão? É possível. Mas tem que renunciar, tem que insistir. Você não renuncia a nada, a gente é um fraco. Estou cansado de renunciar, então você está cansado de vencer também. Quem está cansado de renunciar, está cansado de vencer. Quem está cansado de dizer não para o pecado, está cansado de vencer. Então, para mim, tanto faz. Não deixe isso acontecer com você, meu irmão. O que pode também me tirar da missão? A gente vai voltar para a primeira palavra de hoje, no versículo de número seguinte. Jeremias 15, 16, irmã Thaís. 16 a gente já leu. Mas peraí, volta lá no 16. Vamos relembrar?
Jeremias, para exercer a missão, o que ele fazia? Achando-se as tuas palavras, logo, ele não demorou não para comer, ele não resistiu. Logo as comi. Ó, cada coisa, cada palavrinha foi suprindo uma necessidade do nosso espírito. E a tua palavra foi para mim o quê? O gozo, a alegria que me faltava, a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo. Ou seja, a minha missão está ligada à tua palavra, ó Senhor Deus dos exércitos. Mas o que pode atrapalhar a missão de alguém? Versículo seguinte, versículo de número 17. Nunca me assentei no congresso dos zombadores. Primeiro passo. Começou com zombaria da fé. Começou com conversinha. Começou com não é fofoca, né? Porque eu acho que você é uma pessoa inteligente. Você não vai se meter nisso. Mas não custa lembrar. Começou, é o que diz o Salmo de número 1. Não se assente na roda dos escarnecedores. Isso vai roubar tua fé. Nunca me assentei num congresso de zombadores. E a palavra zombadores também vem daqueles não só que não creem, daqueles que zombam, mas também daqueles que minam suas forças. Veja que Jeremias pregava e profetizava para um bando de zombadores, que era o povo de Deus, hein? Um povo que falava, Jeremias, você tá louco, irmão, vai dar tudo certo. E Jeremias, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, vocês vão ser presos, vocês vão ficar cativos na Babilônia, vai dar ruim. E o povo, Jeremias, esse negócio do Jeremias, você viu o Jeremias falando semana passada? O Jeremias deve estar doido, né? Deve estar. Vamos mandar prender o Jeremias está muito chato. Vem aqui falando que é da boca de Deus, da parte de Deus, que a gente vai ser preso. Olha aí como é que a gente está vivendo uma bênção. Olha aí como é que a gente está prosperando. Olha aí como é que Deus está com a gente. E o Jeremias falando, não vai dar bom. Vai dar errado. Não, Jeremias, não. Pessoal, isso não foi só naquele tempo. Esse negócio de Bíblia, esse negócio de dízimo, esse negócio já está ultrapassado. Vixe, esse pastor aí não é legal, não gostei dele não. Esse negócio aí tá esquisito. Esse negócio de ser santo, esse negócio de comer palavra, esse negócio de renunciar. Eu não creio que o evangelho seja dessa maneira. Eu não creio que o meu Deus ia ser tão ruim comigo a ponto de... A fala é igualzinho daquele tempo, só muda o português. É igualzinho. E o Jeremias deixou claro, eu nunca compactuei com eles. Porque a força do Jeremias estava quando ele se alimentava da palavra. O Jeremias tinha tudo para se assentar no congresso deles. Porque o Jeremias estava sozinho contra uma nação. Às vezes você pode ser o único na sua casa que crê, o único que está vendo o que ninguém vê. E isso pode estar minando a sua força e tentando até parar a tua missão. Mas uma coisa que eu te digo hoje, continue se alimentando da palavra de Deus e não pare. Enquanto a palavra de Deus não gerar para você pleno contentamento, como você indo numa churrascaria, enchendo o seu buchinho no rodízio, que você abre até a calça, blu. Esse tem que ser o contentamento da palavra. Vai um sorvetinho? Eu acho que o sorvete vai também. Eu acho que uma tortinha eu vou pegar. Você não consegue comer mais nada, mas você está aceitando o docinho. Por que eu estou falando isso para você? Para você não esquecer que a palavra de Deus ela tem que ser igual. É só, meu irmão, olha aqui para mim, é só isso que vai gerar para você plena alegria e contentamento no meio da missão. Pastor, a missão está muito difícil. Está difícil mesmo, é para mim, é para o meu colega de ministério, é para você. Mas qual é a diferença entre um e outro? A gente enche o buchinho da palavra de Deus. A gente se alegra com ela, a gente se enche do Espírito Santo. Tá triste? Ore, diz a Bíblia. Tá doente? Chame alguém para orar. A Bíblia dá o recado para tudo. Eu só não sei e sofro porque eu não tenho ela. Os povos sofrem porque rejeitam o conhecimento. Diga misericórdia. Faça um voto com Deus hoje. Meu Deus, todo dia eu vou ficar feliz. Sabia que todo dia você pode ser feliz? Todo dia você pode. Hoje você aprendeu. Alguém vira para você e fala assim, é impossível ser feliz todo dia, né? Não, para mim tá escrito aqui, Tá aqui o Jeremias numa baita de uma missão,
a missão impossível, e está aqui, ó. Vencia porque comia e deixava a palavra suprir cada falta do espírito dele. Diga graças a Deus. Deixa a palavra suprir cada faltazinha do seu corpo. Talvez todos nós aqui tenhamos alguma falta, algum vazio. E quem é que pode suprir? O abraço de um colega? O filho jantando e almoçando com você? Quem que pode suprir o sorriso de um obreiro? Quem que pode suprir o atendimento de um pastor? Quem pode suprir? O Espírito Santo através da palavra do Senhor. Diga graças a Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Fique de pé toda a igreja.